Pomba 8 Revelações sobre anjos e demônios. Pomba 8 Revelações sobre anjos e demônios. A primeira vez que Elias viu um anjo, não havia luzes celestiais nem coros de trombetas. Era uma tarde cinzenta em Praga, e o ser estava agachado no beiral de uma catedral gótica, observando as pombas como se fossem peças de um jogo que só ele entendia. Suas asas não eram de penas, mas de uma substância escura e fibrosa, como tecido queimado esticado sobre ossos finos como agulhas. Quando percebeu o olhar de Elias, o anjo virou a cabeça devagar, e seus olhos negros, sem pupila, refletiram o céu como espelhos embaçados. Você não deveria estar aqui, disse, não com voz, mas com um som que ressoou dentro do crânio de Elias, como se alguém tivesse soprado palavras direto em seus pensamentos. Elias, então com 19 anos e já acostumado a ver coisas que os outros não viam, apenas assentiu. Ele sabia que os anjos não eram o que os livros sagrados descreviam. Assim como os demônios não eram chifrudos nem vermelhos, mas sombras que se arrastavam pelos cantos dos hospitais, sussurrando nos ouvidos dos moribundos promessas de um alívio que nunca chegava. Foi assim que ele aprendeu a primeira revelação. 1. Anjos não são mensageiros. São testemunhas. Eles não interferem. Não salvam nem condenam. Apenas observam, como historiadores silenciosos de um livro que nunca será lido. Os demônios, por outro lado, mentem mesmo quando dizem a verdade porque a verdade, em suas bocas, é sempre um gancho para algo pior. Anos depois, em um apartamento em Lisboa, Elias encontrou um demônio preso dentro de um espelho antigo. Não era um reflexo distorcido, mas uma figura real, pressionada contra o vidro como um inseto sob lâmina. Seu corpo era alongado, os membros desproporcionais, e sua pele tinha o brilho úmido de algo que nunca secava completamente. Me solte, pediu, e sua voz era como mel derretendo sobre carvão. Elias não tocou no espelho. Ele já havia aprendido a segunda revelação. 2. Demônios não querem sua alma. Querem seu medo. Porque o medo é a matéria-prima com a qual eles constroem pontes entre este mundo e o deles. Um anjo, quando olha para você, vê o que você é. Um demônio vê o que você poderia ser e então sussurra esse potencial até que você se afogue nele. O demônio no espelho sorriu, mostrando dentes que pareciam costurados na gengiva. Você acha que eles são diferentes de mim? Perguntou, inclinando a cabeça em direção à janela, onde uma silhueta alada passava devagar, como uma nuvem com forma de homem. Os anjos também se alimentam. Só que deles, do que sobra quando a esperança morre. A terceira revelação veio em um hospital no Cairo, onde Elias visitava uma mulher que jurava ter visto a Virgem Maria em seu quarto. Ela não estava mentindo. Mas não era Maria. Era um anjo de rosto tão pálido que parecia feito de cera derretida, e seus dedos longos, articulados como os de uma aranha, seguravam um fio invisível que saía do peito da mulher. Quando Elias se aproximou, o anjo não se moveu, mas o fio se rompeu com um estalo seco, como um osso quebrando. A mulher morreu na mesma hora. 3. Anjos não trazem paz. Eles colhem o que está maduro. Elias entendeu então que a misericórdia deles era apenas a outra face da indiferença. Eles não salvavam porque não havia nada para salvar, apenas ciclos, colheitas, e o silencioso girar da roda. A quarta revelação veio de um demônio que ele encontrou em um bar em Tóquio, disfarçado de homem de negócios. Eles beberam uísque por 3 horas antes que o demônio, com um suspiro teatral, deixasse sua verdadeira forma vazar por um segundo, uma boca cheia de línguas enroscadas, como serpentes dormindo. Você acha que somos inimigos? Perguntou, rindo. Os anjos e nós? Não. Somos só funcionários. Eles limpam a mesa. Nós servimos o próximo prato. Elias lembrava-se das palavras daquele anjo em Praga, anos antes. Você não deveria estar aqui. Não era um aviso. Era uma constatação. 4. O céu e o inferno não estão em guerra. Eles são turnos de um mesmo serviço. A quinta revelação veio quando Elias, finalmente, encontrou um anjo que falava. Não em sua mente, mas com uma voz real, rouca como folhas secas. Era noite em Buenos Aires, e o anjo estava sentado no chão de um cemitério, encostado em um túmulo cujo nome havia sido apagado pelo tempo. Seu corpo era magro demais, as asas dobradas como um casaco velho. Por que você me segue? Perguntou Elias.
O anjo olhou para ele com olhos que não eram negros, mas vazios como janelas sem vidro. Porque você é o único que pergunta. E então Elias entendeu. 5. Anjos não têm respostas. Eles só têm perguntas que nunca fazem. As 3 últimas revelações vieram juntas, em uma noite em que Elias, agora velho, se sentou à beira de um penhasco na Islândia, observando o mar. Não havia anjos nem demônios à vista. Só o vento, cortante como lâminas. Ele sabia que não havia mais nada para aprender. Ou melhor, sabia que nunca havia havido algo para aprender. 6. O bem e o mal são apenas nomes que damos ao que não entendemos. 7. Deus não está acima dos anjos e demônios. Ele é o silêncio entre eles. 8. E você, Elias, você sempre soube que não havia diferença. Quando o primeiro anjo desceu para levá-lo, Elias não resistiu. Não havia para onde ir que ele já não tivesse estado. E quando as asas o envolveram, escuras como a noite e frias como a memória, ele sorriu. Porque, afinal, não era um anjo. Era apenas outro demônio com um trabalho a fazer. A terra sob os pés de Elias se desfez em pó antes mesmo que ele pudesse sentir o toque das asas. Não houve dor, nem arrepio, apenas a certeza de que aquele era o fim de um ciclo que nunca fora verdadeiramente seu. O penhasco, o mar, o vento, tudo se dissolveu em uma névoa cinzenta, como se o mundo inteiro fosse apenas um sonho mal lembrado. E então, ele estava em outro lugar. Não no céu, nem no inferno, mas em um corredor infinito de portas. Algumas de madeira apodrecida, outras de metal retorcido, algumas tão pequenas que um homem teria de se arrastar para passar, outras tão altas que se perdiam nas trevas acima. Todas, sem exceção, rangiam com um som que não era som, mas uma vibração nos ossos, um eco de algo que nunca fora dito em voz alta. Você sempre soube que isto existia, sussurrou uma voz que não era uma voz. Não vinha de trás, nem de frente, nem de dentro dele. Vinha de todas as direções e de nenhuma, como o silêncio depois de um grito. Elias não se virou. Não havia ninguém para olhar. Eu sabia que algo existia, respondeu, passando os dedos pelas ranhuras de uma porta de carvalho negro. Mas não isto. A madeira estava quente. Viva. Respirava. Isto é o que resta quando se tira a ilusão do nome das coisas. Ele empurrou a porta. Dentro, não havia sala, nem cômodo, nem espaço que pudesse ser medido. Havia apenas uma criança sentada no chão, desenhando com um pedaço de carvão em uma parede que não tinha fim. As linhas se moviam sozinhas, formando figuras que se desmanchavam antes que Elias pudesse reconhecê-las. Você é real? Perguntou ele, embora soubesse que a pergunta não fazia sentido. A criança não olhou para cima. Eu sou o que sobrou quando você deixou de acreditar em mim. Elias se ajoelhou. O carvão queimava em sua mão quando ele o tocou, mas não doía. Era como segurar uma estrela moribunda. Eu nunca acreditei em você. Por isso eu estou aqui. A voz da criança era a mesma de antes, mas agora saía de sua própria boca, pequena demais para conter aquele som. Você não precisou. Eu nasci do seu desdém. As figuras na parede ganharam forma por um instante, um anjo com um rosto de lobo, um demônio com asas de pássaro, um homem de costas, olhando para um abismo que também olhava para ele. Depois, tudo virou cinza. O que você quer de mim? Elias não tinha mais medo. Talvez nunca tivesse tido. Nada. A criança finalmente levantou os olhos. Eles eram 2 buracos negros, sem fundo. Eu só queria que você visse. O quê? Que não há portas. Nunca houve. Elias olhou para trás. O corredor havia desaparecido. Não havia mais nada além da parede infinita, do carvão, e da criança que não era uma criança. Então por que eu estou aqui? Porque você ainda acha que o aqui é um lugar. A parede começou a sangrar. Não era sangue, não exatamente, era algo mais antigo, mais espesso, como se a própria ideia de ferida tivesse ganhado corpo. Elias mergulhou a mão naquilo e sentiu o peso de todas as escolhas que nunca fizera, de todos os caminhos que recusará por medo de não haver diferença entre eles. Eu entendo, disse ele, embora não entendesse nada. Não. A criança sorriu, e seus dentes eram agulhas. Você só acha que entende.
E isso é suficiente. Quando Elias abriu os olhos novamente, estava de volta ao penhasco. O mar ainda rugia lá embaixo, o vento ainda cortava. Mas algo havia mudado. Ele não estava mais sozinho. Ao seu lado, uma figura encapuzada observava o horizonte. Não era um anjo. Não era um demônio. Era apenas um homem, ou o que restava de um depois que todas as máscaras caíram. Você também veio parar aqui? Perguntou Elias. O homem não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão e apontou para o céu. Lá, onde as nuvens se rasgavam como papel velho, algo se movia. Não era luz. Não era escuridão. Era o espaço entre as duas coisas, ganhando forma, ganhando fome. Elias sorriu. Finalmente, algo novo. A figura encapuzada baixou a mão e, pela primeira vez, falou. Sua voz era como o som de pedras sendo arrastadas no fundo de um poço seco. Eles chamam isso de o que resta. Mas não é resto de nada. É o que sempre esteve aqui, esperando que a gente parasse de gritar por tempo suficiente para ouvir. Elias não sentiu medo. Sentiu algo pior, reconhecimento. Como se aquelas palavras tivessem sido arrancadas de um sonho que ele esquecera ao acordar, mas que agora voltava em fragmentos cortantes. O céu se abriu mais. A coisa sem nome desceu não como uma queda, mas como um desdobrar-se, uma revelação lenta e inevitável. Não tinha rosto, mas tinha intenção. Não tinha corpo, mas ocupava espaço. E onde passava, o ar tremia como água tocada por dedos invisíveis. Você sabe o que é, não sabe? Murmurou a figura. Todos sabem. Só não lembram. Elias fechou os olhos. E, pela primeira vez em anos, não viu escuridão. Vou uma cidade. Não a cidade onde nasceu, não a cidade onde morreu, mas uma terceira, construída nos interstícios das outras duas, feita de ruas que só existiam quando ninguém olhava direito. E no centro dessa cidade, uma porta. Não de madeira, não de metal, mas de algo que parecia os dois e nenhum ao mesmo tempo. Quando abriu os olhos de novo, a coisa no céu havia se aproximado. Agora estava tão perto que ele podia sentir seu hálito, se é que aquilo respirava, quente e úmido como o vapor de um chafariz quebrado. Você é o guardião? Perguntou Elias, embora soubesse que não era bem uma pergunta. A figura encapuzada riu, um som que soou como ossos se partindo sob gelo. Guardião. Não. Sou só mais um que ficou esperando demais. Assim como você. A coisa sem nome estendeu algo que poderia ser um braço, ou uma sombra com vontades próprias, e tocou a testa de Elias. Não doeu. Não queimou. Mas, de repente, ele soube. Soube que o penhasco não era um lugar, mas um momento. Que o mar lá embaixo não era água, mas tempo, tempo que não passava, apenas se acumulava, espesso como mel podre. Soube que a criança de dentes de agulha era ele mesmo, ou o que teria sido se tivesse escolhido diferente em algum ponto que nem lembrava mais. E soube, acima de tudo, que a porta na cidade intermediária estava aberta há muito tempo. Só ninguém quisesse entrar. Agora você lembra, disse a figura, e não era uma pergunta. Agora você escolhe. Elias olhou para suas próprias mãos. Elas não tremiam. Não sangravam. Estavam apenas lá. Como sempre estiveram. Ele respirou fundo. O ar cheirava a sal e a cinzas. Não, disse. Não escolho nada. E, pela primeira vez, a coisa no céu recuou. Não por medo, mas por algo parecido com surpresa. Como se alguém tivesse quebrado uma regra que nem ela sabia que existia. A figura encapuzada suspirou, um som longo e cansado. Então é você, murmurou. Finalmente. O penhasco começou a tremer. Não como terra, mas como tecido sendo rasgado. E debaixo dos pés de Elias, onde deveria haver rocha, havia apenas páginas. Páginas antigas, cheias de uma escrita que ele não conseguia ler, mas que seu corpo parecia entender. Ele olhou para cima. A coisa sem nome ainda estava lá, mas agora havia algo em seus, não olhos. Algo como curiosidade. Como se, depois de uma eternidade de repetição, algo novo tivesse acontecido.
Elias sorriu de novo. Desta vez, não era um sorriso de alívio, ou de loucura, ou de resignação. Era só um sorriso. Vamos ver o que vem depois, disse. E pulou. O ar não existia mais. Ou existia de uma forma que Elias não conseguia nomear. Ele caiu através das páginas como se mergulhasse em um rio de tinta seca, e cada letra que roçava sua pele deixava marcas que não doíam, mas lembravam. Lembravam de coisas que ele nunca havia vivido, o peso de uma coroa que não era sua, o gosto de um vinho servido em taças de osso, o som de uma cidade inteira gritando o mesmo nome ao mesmo tempo. Quando seus pés tocaram algo sólido, não foi chão. Foi uma mesa. Uma mesa de madeira escura, tão polida que refletia o teto abobadado de um salão que não estava ali um segundo antes. Elias ergueu a mão e viu que suas unhas estavam manchadas de tinta azulada, como se tivesse escrito algo sem caneta. Você sempre foi teimoso, disse uma voz atrás dele. Elias se virou. A figura encapuzada estava ali, mas o capuz havia caído, revelando um rosto que não era um rosto, era uma máscara de porcelana rachada, com fissuras que se moviam como veias. Dentro delas, algo pulsava, uma luz fraca e intermitente, como a chama de uma vela prestes a apagar. Ou será que é a primeira vez que você é? A coisa continuou, inclinando a cabeça de um jeito que não era natural. As linhas estão borradas agora. Você pulou onde não deveria. Elias passou os dedos pela mesa. Sentiu sulcos, palavras entalhadas na madeira. Não conseguia ler, mas seu polegar reconheceu os padrões, eram os mesmos das páginas do penhasco. O que é este lugar? Perguntou, embora soubesse que a resposta não viria em palavras. A coisa sem nome estendeu uma mão, não para ele, mas para o ar acima da mesa. Dos seus dedos finos como agulhas, pingavam fios de uma substância prateada, que se entrelaçavam no espaço até formarem uma teia. Dentro dela, imagens se moviam, Elias criança, chorando em um canto escuro, Elias adulto, rindo com um copo de uísque na mão, e Elias velho, deitado em uma cama que não era sua, segurando algo que brilhava como uma estrela moribunda. Você conhece a história do homem que tentou contar o infinito? A voz da coisa era um sussurro agora, quase carinhoso. Ele começou a escrever, e cada número que colocava no papel fazia o mundo encolher um pouco. No fim, só sobrou ele, a caneta e uma folha em branco. Mas a folha não estava vazia. Nunca esteve. Elias olhou para suas próprias mãos. As marcas de tinta haviam se espalhado, subindo pelos pulsos como vinhas. Ele sentiu, mais do que ouviu, o som de páginas sendo viradas em algum lugar muito, muito longe. Eu não sou um número, disse. Não, concordou a coisa. Você é a margem onde o livro foi costurado. O lugar onde a história dobra. Um vento que não mexia o ar soprou pelo salão. As paredes, se é que eram paredes, começaram a se desfazer em tiras de pergaminho, revelando camadas e mais camadas de outros cômodos, outras mesas, outros Eliases sentados em silêncios diferentes. Alguns choravam. Outros riam. Um deles olhava diretamente para ele, com os olhos cheios de algo que poderia ser piedade ou inveja. Todos vocês, murmurou Elias, mais para si mesmo do que para coisas sem nome. Todos nós, corrigiu a voz. E então, como se alguém tivesse cortado um fio invisível, a mesa se partiu ao meio. Não com estardalhaço, mas com um suspiro, como madeira cansada de sustentar o mesmo peso por séculos. Do rachado, brotou não um abismo, mas uma porta. Uma porta de carvalho, com ferragens oxidadas e um trinco que brilhava como se estivesse molhado. Elias não hesitou. Sabia, sem saber como, que atrás daquela porta estava a única pergunta que importava. E a única resposta que ele nunca teria coragem de ouvir. Ele girou a maçaneta. A porta se abriu para um corredor. Não, não um corredor, um entre. Um espaço que não era espaço, onde as paredes respiravam e o chão era feito de sombras que se arrastavam como gatos feridos. No fim, ou no começo, porque aqui as direções não significavam nada, havia uma luz. Não uma luz comum, mas uma claridade doentia, como a de uma lâmpada queimando há demasiado tempo. Elias caminhou. Cada passo fazia mais leve, como se estivesse se desprendendo de algo. Não da carne, não dos ossos, mas de camadas mais profundas,
as memórias que não eram suas, os medos que havia herdado de estranhos, os desejos emprestados de vidas que nunca viverá? Quando chegou à luz, não havia nada ali. Nenhum trono, nenhum juiz, nenhuma revelação. Só um espelho. Mas não era um espelho. Era uma página. Elias olhou para ela e viu, pela primeira vez, o próprio rosto sem distorções. Não o reflexo de um homem, mas a imagem de todas as versões de si mesmo sobrepostas, o menino assustado, o jovem arrogante, o velho que havia esquecido como sorrir. E entre eles, como um fio dourado tecido no tecido, havia ela, a mulher do bar, a estranha que lhe dera o bilhete, a única pessoa que parecia saber que ele estava prestes a pular antes mesmo de ele próprio saber. Você, disse Elias, embora sua boca não se movesse. A página tremeluziu. As letras se rearranjaram, formando não palavras, mas uma cena, a mulher, agora sem o casaco vermelho, sentada à beira de um lago negro, costurando algo com linhas de fumaça. Quando ela ergueu os olhos, não havia pupilas, só um brilho prateado, como o da teia que a coisa sem nome havia tecido. Finalmente, disseram os lábios dela, embora o som viesse de dentro da cabeça de Elias. Você encontrou o lugar onde as histórias se enroscam. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, a página se dobrou ao meio. E Elias entrou nela.